No momento em que minha irmã disse aquilo, a sala explodiu. Todos os 15 imóveis de aluguel são meus, declarou ela, com a voz alta, ensaiada, vitoriosa. Ela não recebe nada. As pessoas até aplaudiram. Eu observei minhas tias sorrirem. Observei meus primos assentirem com a cabeça. Observei meus pais permanecerem em silêncio e, nesse silêncio, escolherem ela. Eu não interrompi. Não me defendi. Nem sequer pisquei. Sorri lentamente, deliberadamente. Virei a cabeça para meu pai. Pai disse, mantendo a voz calma, mesmo com o peito em chamas você realmente não sabe, não é? O aplauso morreu, como se alguém tivesse cortado a energia. Meu pai congelou, o rosto perdendo a cor. Minha irmã se virou para mim, o pânico atravessando sua confiança. Não, o quê? Exigiu. E foi então que percebi algo que nenhum deles tinha considerado. Eles pensavam que a reunião era sobre quem merecia os imóveis. Eu sabia que era sobre quem os possuía legalmente. A reunião aconteceu na sala de jantar formal dos meus pais, aquela que sempre cheirava levemente a madeira antiga e prata polida. Era a sala reservada para momentos em que a família queria parecer unida, aniversários, feriados e conversas em que decisões eram tomadas sem consultar todos os envolvidos. Cheguei alguns minutos atrasada de propósito. Quando entrei, todas as cadeiras já estavam ocupadas, exceto uma na extremidade da mesa. Minha irmã estava sentada perto da cabeceira, bem ao lado do meu pai. Sua postura era relaxada, confiante, como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa. Uma pasta grossa de couro estava à sua frente, alinhada cuidadosamente à borda da mesa. Minha mãe estava atrás da cadeira dela, uma mão apoiada no encosto, a outra tocando levemente o ombro da minha irmã. Não precisava dizer nada. A mensagem estava clara. Tomei meu lugar silenciosamente. Ninguém me cumprimentou. Ninguém perguntou como eu estava. Foi meu tio quem quebrou o silêncio, limpando a garganta como se estivesse abrindo uma reunião no trabalho. Bem, disse ele, olhando ao redor da mesa, estamos todos aqui. Vamos falar sobre os imóveis. Minha irmã não esperou permissão. Como todos sabem, começou de maneira fluida, entrelaçando as mãos. Tenho administrado os aluguéis há anos, lidando com inquilinos, reparos, pagamentos atrasados, inspeções da prefeitura, tudo isso. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem, e continuou. 15 imóveis de aluguel em 3 cidades. Isso não é algo que se entrega a alguém que não entende o quanto de trabalho dá. Várias cabeças assentiram. Minha tia sorriu aprovando. Ela está certa. Sempre foi a responsável. Minha irmã lançou um olhar rápido para mim antes de voltar a atenção para os outros. E Eleanor disse, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança, nunca demonstrou interesse real pelos imóveis. Senti o aperto familiar no peito. Ela tem a própria vida, continuou minha irmã, a própria carreira, um trabalho de escritório. Nada de errado nisso, mas isso, gesticulou vagamente com uma mão, não é o mundo dela. Alguém riu baixinho. Mantive o olhar na mesa. Meu primo se inclinou para a frente. Honestamente, o que a Eleanor faria com 15 imóveis? Quero dizer, minha irmã acrescentou rapidamente, aproveitando o momento, ela sempre foi sensível, detalhista. Não exatamente preparada para esse tipo de responsabilidade. Não preparada, como se estivesse faltando algo. Olhei para meu pai, esperando idiotamente que ele dissesse algo, que corrigisse ela, que lembrasse de todos os anos em que eu silenciosamente cuidava de coisas que ninguém mais queria lidar. Ele não encontrou meu olhar. Minha mãe finalmente falou. Sua voz era suave, apaziguadora, do jeito que ela sempre usava quando queria amenizar algo sem mudar absolutamente nada. Nós só queremos o que é melhor para a família, disse. Não para mim. Para a família. Minha irmã se endireitou na cadeira, percebendo que a sala inteira agora estava do lado dela. Então vamos parar de rodeios, disse com firmeza. Eu já falei com o contador. Já cuidei de toda a parte logística. Assim é mais simples. Ela se virou para mim, a expressão educada, porém fria. Todos os 15 imóveis de aluguel são meus, declarou. Eleanor não fica com nada. As palavras caíram pesadas, mas a sala permaneceu em silêncio.
Nenhum choque, nenhum protesto, porque para eles aquilo não era crueldade. Era eficiência. Minha irmã recostou-se na cadeira, satisfeita, como quem acabou de fechar um negócio. Observava-me atentamente, esperando alguma coisa, raiva, lágrimas, um surto, qualquer reação que ela pudesse apontar e dizer: está vendo? É por isso que ela não aguenta lidar com as coisas. Senti todos os olhares sobre mim. Minhas mãos descansavam no colo, perfeitamente imóveis. Eu não discuti. Não implorei. Não me defendi. Levantei a cabeça devagar e encarei seu olhar. Continue, disse calmamente. Estou ouvindo. Os lábios dela se curvaram num sorriso pequeno e triunfante. Ela achou que meu silêncio significava aceitação. O que ela não entendia, ou que nenhum deles entendia ainda, era que eu vinha escutando havia anos e não tinha vindo para aquela reunião despreparada. Eles continuaram falando depois disso. Essa foi a parte mais estranha. Depois que minha irmã fez sua declaração, a conversa mudou de tom, como se meu futuro já tivesse sido arquivado e esquecido. Pratos foram empurrados para o lado. Alguém serviu mais água. Minha tia perguntou se o contador deveria ser incluído apenas para finalizar tudo. Eu fiquei ali, respirando devagar, ouvindo. Durante anos, esse tinha sido o meu papel, presente, mas opcional, vista, mas não considerada. Era quase reconfortante o quanto eles eram previsíveis. Minha irmã cruzou as pernas e se inclinou na direção do meu pai. Vou precisar de acesso aos arquivos restantes, disse casualmente. Alguns registros mais antigos ainda estão espalhados. Meu pai assentiu. O que você precisar. Notei como ele disse isso com facilidade, quanta pouca hesitação houve. Minha irmã sorriu, encorajada. Também vou precisar das chaves reserva. Alguns inquilinos estão atrasados, e quero garantir que tudo seja tratado com eficiência. Eficiência. Levantei o olhar. Você quer dizer os inquilinos da Maple Street? Perguntei em voz baixa. A mesa voltou a ficar em silêncio, mas dessa vez era diferente. Minha irmã se virou para mim, surpresa. O que têm eles? Nada, respondi, dando de ombros levemente. Só achei que você quisesse ser específica. Ela me encarou por um segundo a mais do que o necessário antes de se recompor. Eu administro todos eles, Eleanor. Você não entenderia os detalhes. Era a frase favorita dela. Assenti, como se aceitasse a explicação, mas minha mente revisitou lembranças que ela não conhecia. E-mails noturnos de inquilinos que ela dizia não existir. Faturas que nunca correspondiam ao serviço descrito. Depósitos que sumiam por semanas antes de reaparecer. Eu tinha notado. Sempre tinha notado. Meu tio riu de forma constrangida. A Eleanor sempre foi observadora. Talvez ela devesse ter seguido carreira em contabilidade, ou vigilância, brincou meu primo. Risadas se espalharam pela mesa. Sorri educadamente, mesmo com o estômago se apertando. Minha irmã se inclinou para mais perto, baixando a voz. Você não precisa fazer isso, disse. Podemos manter as coisas simples. Simples para quem? Perguntei. Os olhos dela se endureceram. Para todos. Era aí que estávamos diferentes. Ela acreditava que todos eram as pessoas com as vozes mais altas. Eu acreditava que todos eram aqueles afetados pela verdade. Minha mãe pigarreou. Eleanor, querida, se alguma coisa te incomoda, você deveria dizer agora. Olhei para ela, e então realmente olhei para ela. Todos aqueles anos em que me dizia para ser paciente, para manter a paz, para não balançar o barco. Respirei fundo. Não estou incomodada, disse calmamente. Só estou tentando entender como chegamos a essa conclusão. Minha irmã bufou. É óbvio. É? Perguntei. Ela se endireitou na cadeira. Sim. O vovô deixou os imóveis para o papai. Papai deixou que eu os administrasse. Eu fiz o trabalho. Fim da história. Disse isso com certeza, como se a repetição pudesse tornar tudo inquebrável. Virei-me para meu pai. É isso que você acredita? Perguntei suavemente. Ele hesitou.
Apenas por um instante, mas foi suficiente. A hesitação se espalhou pela sala como uma corrente de ar. Minha tia se remexeu na cadeira. Meu tio franziu ligeiramente a testa. Minha irmã percebeu também, apertou a mandíbula, batendo o pé uma vez contra o chão. Pai, disse ela, cortante. Você sabe disso. Ele assentiu, mas a voz estava mais suave agora. É assim que eu entendi. Sim. Ah, entendi. Não confirmado. Não verificado. Entendi. Recostei-me na cadeira, entrelaçando novamente as mãos. Certo, disse baixinho. Minha irmã exalou aliviada, interpretando minha resposta como recuo. Bom, disse. Então terminamos por aqui. Ela olhou ao redor da mesa, já se movendo adiante. O que ela não percebeu, o que nenhum deles percebeu, era que, quanto mais falavam, mais claro se tornava, eles não estavam mentindo. Estavam presumindo. E suposições, eu sabia, eram coisas frágeis. Olhei para minha bolsa ao lado da cadeira. Dentro, estava tudo aquilo que eles não tinham pedido para ver. Ainda não a toquei. Não por medo, mas porque o timing importa. E no momento em que eles se sentissem mais certos, é quando a verdade faria mais estrago. Minha irmã já estava recolhendo a pasta quando falei novamente. Pai, disse. Minha voz não era alta. Eu não levantei isso. Nem precisei. Ela congelou no meio do movimento, os dedos ainda tocando o couro da pasta. Sim, respondeu meu pai, agora parecendo cansado, mais velho do que quando a reunião começou. Escolhi minhas palavras com cuidado. Antes de terminarmos, disse: posso te fazer uma pergunta? Minha irmã soltou um suspiro agudo. Eleanor, já fizemos. Só uma pergunta, interrompi, levantando um dedo. Não olhei para ela. Por favor. A sala ficou em silêncio, naquele jeito desconfortável que acontece quando as pessoas percebem que algo está prestes a mudar, mas ainda não sabem como. Meu pai assentiu lentamente. Certo. Inclinei-me levemente para a frente, apoiando os antebraços sobre a mesa. O vovô alguma vez te disse? Perguntei. Que ele transferiu os imóveis de aluguel antes de morrer? O ar parecia mais denso. Meu pai piscou. Transferiu? Minha irmã riu imediatamente. Rápido demais, alto demais. Que absurdo, disse. Tudo passou pelo inventário. Você sabe disso. Não olhei para ela. Estou perguntando, pai, disse. Meu pai franziu a testa, vasculhando a memória. Acho que não. Você alguma vez viu as escrituras com seus próprios olhos? Perguntei suavemente. Foi então que sua confusão se aprofundou, tornando-se algo mais próximo da preocupação. Eu confiei à sua irmã a papelada, disse ele. Ela cuidou de tudo. O sorriso de Margarete se endureceu. Isso foi porque você me pediu, disse rapidamente. Alguém precisava ser responsável. Assenti devagar, como se estivesse ponderando suas palavras. E quando você diz a papelada, continuei, me virando de volta para meu pai, você quer dizer cópias das escrituras ou apenas resumos? Minha tia se inclinou para a frente. Por que isso importa? Porque importa, disse, mantendo a voz firme. Resumos não significam propriedade. Minha irmã empurrou a cadeira levemente para trás, só um pouco, mas o suficiente para que as pernas raspassem suavemente no chão. Você está complicando demais, disse ela, irritada. O vovô não teria feito algo assim sem nos contar. Finalmente olhei para ela. Você quer dizer sem te contar, disse. Os olhos dela faiscaram. O que isso quer dizer? Quer dizer, respondi, que o vovô e eu conversamos mais do que você imagina. Isso caiu mais pesado do que eu esperava. Minha mãe se enrijeceu. Eleanor, por que você nunca disse nada? Mantive o olhar dela. Porque ninguém nunca perguntou. Seguiu-se um silêncio. Não era aquele tipo confortável. Nem aquele do qual você consegue sair conversando. Minha irmã cruzou os braços firmemente sobre o peito. Você está insinuando alguma coisa, disse. Se tem algo a dizer, diga. Respirei fundo.
Estou dizendo, respondi, que não acho que todos estamos trabalhando com as mesmas informações. Meu pai esfregou as têmporas. Eleanor, você está dizendo que os imóveis não fazem parte do inventário? Estou dizendo, respondi cuidadosamente, que o vovô resolveu certas coisas enquanto ainda estava vivo. Minha irmã se levantou abruptamente. Isso é insano, disse. Você está confusa ou, pior, está tentando causar problemas. Eu não me movi. Estou tentando preveni-los, disse calmamente. Ela me encarou, procurando hesitação, dúvida, qualquer coisa que pudesse explorar. Não o encontrou. Meu tio quebrou o silêncio. Se isso for verdade, disse devagar, talvez devêssemos verificar. Margaret se virou para ele. Não há nada para verificar. Abaixei a mão e coloquei sobre minha bolsa. Pela primeira vez desde o início da reunião, senti a sala se mover. Não em minha direção, mas se afastando dela. Concordo, disse suavemente. Devemos verificar. A voz da minha irmã subiu. Verificar o quê? Encarei seus olhos e sorri. Não um sorriso educado de antes, mas algo mais calmo, firme. Os registros, disse. Meu pai engoliu em seco. Eleanor perguntou baixinho: o que exatamente você tem? Não respondi imediatamente. Porque, uma vez que o fizesse, não haveria como fingir que isso era apenas um mal-entendido. Deixei o silêncio se prolongar o suficiente para que todos o sentissem. Então disse o suficiente para garantir que parassem de adivinhar. E, pela primeira vez naquela tarde, minha irmã parecia assustada. Não me apressei. Esse era o erro que eles esperavam que eu cometesse. Em vez disso, abri minha bolsa devagar, deliberadamente, deixando o som do zíper preencher o silêncio. Todos os olhos da sala seguiram o movimento, como se o que eu estivesse prestes a tirar pudesse, fisicamente, atingir alguém. Primeiro, tirei meu celular e o coloquei sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Depois, deslizei uma pasta fina para frente, simples, sem nenhuma marca. Nada parecido com a pasta grossa de couro que minha irmã trouxera para mostrar autoridade. Sr. Collins, disse, me virando para nosso advogado da família, poderia abrir os registros de propriedade do condado? Minha irmã riu, um riso agudo e frágil. Isso é perda de tempo. O Sr. Collins hesitou. Olhou para meu pai, depois para minha irmã, e então voltou para mim. Apenas os registros públicos, acrescentei calmamente. Nada privado, nada especulativo. Meu pai assentiu mais devagar do que antes. Vá em frente. O laptop se abriu. O projetor zuniu suavemente enquanto a tela ganhava vida. Li o primeiro endereço em voz alta. O Sr. Collins digitou, clicou, fez uma pausa. As sobrancelhas se ergueram. O proprietário leu em voz alta, cuidadosamente. Eleanor Grace Whitmore. A sala pareceu respirar de uma vez só. A mão da minha mãe voou para a boca. Isso não pode estar certo. Está, disse o Sr. Collins, os olhos fixos na tela. Registrado em 12 de março de 2018. Minha irmã se aproximou da mesa. Abra a escritura, exigiu. Você está lendo errado. Ele fez. O documento preencheu a tela, autenticado, carimbado, com a assinatura do meu avô no final, em uma caligrafia que eu via em cartões de aniversário e cartas há anos. Meu nome impresso logo abaixo. Claro, inegável. Esse é um, disse baixinho. O segundo endereço. Mesmo resultado. O terceiro. O quarto. 15 vezes. A mesma verdade se repetia, cada vez mais pesada. Ninguém falou. O único som na sala era a respiração da minha irmã, rápida demais, alta demais, como se estivesse ficando sem ar. Meu pai afundou na cadeira. Você sempre foi a dona dele, sussurrou, olhando para a tela. O tempo todo? Sim, disse. O vovô transferiu enquanto ainda podia. Minha irmã balançou a cabeça violentamente. Não, não, isso não faz sentido. Eu cuidei de tudo. Eu saberia. Finalmente me virei para ela. Você cuidou da administração, disse. Não da propriedade. Isso não é possível. Explodiu. Por que ele faria isso?
respondi honestamente. Porque ele não confiava nas aparências, disse. Ele confiava nos registros. A voz da minha mãe tremeu. Por que ele não nos contou? Ele me contou, disse. E me explicou o porquê. As palavras ficaram pairando ali. Pesadas. O Sr. Collins pigarreou. Essas transferências são legalmente válidas, disse. Elas foram feitas mais de um ano antes do falecimento do Sr. Whitmore. Minha irmã olhou para meu pai, agora desesperada. Pai, diga alguma coisa. Ele não conseguia. Ainda olhava para a tela, para a prova que nunca tinha pedido para ver. Eu achei. Começou, e parou. Eu presumi. Assenti. Era disso que o vovô tinha medo. Minha irmã recuou da mesa, sua confiança desaparecendo a cada passo. Você está distorcendo tudo, disse. Você sempre distorce tudo. Permaneci onde estava. Não respondi. Estou lendo isso pela primeira vez desde que a reunião começou. O poder na sala havia mudado. Não porque eu levantasse a voz, não porque exigisse nada, mas porque os fatos têm uma maneira própria de se impor. Minha irmã olhou ao redor, procurando apoio. Ninguém encontrou os olhos dela. Ela se virou de volta para mim, a voz trêmula. Então, o que você está dizendo? Encarei seu olhar firmemente. Estou dizendo, respondi, que esta reunião não é sobre quem merece os imóveis. Parei, deixando o peso do momento se assentar. Trata-se de quem realmente os possui. E com isso, a história que minha família acreditava há anos finalmente desmoronou sob suas próprias suposições. Por um instante, ninguém se moveu. A prova ainda brilhava na tela atrás de nós, 15 endereços, 15 confirmações, 15 acusações silenciosas de tudo que minha irmã acabará de afirmar. A reunião, que começara com aplausos, agora parecia uma sala esperando por um veredicto. Margarete foi a primeira a ceder. Você planejou isso, disse, a voz aguda, frágil nas bordas. Você me deixou falar. Me deixou me envergonhar. Balancei a cabeça devagar. Não disse. Você fez isso sozinha. Ela se voltou para meu pai, o pânico surgindo em seus olhos. Pai, você sabe que cuidei de tudo. Protegi esta família. Você administrou o que lhe foi permitido administrar, respondi. Isso não é a mesma coisa. Minha mãe deu um passo à frente, as mãos trêmulas. Eleanor, por favor, disse suavemente. Não precisamos nos destruir. Senti algo dentro de mim se apertar. Eu não trouxe a verdade para esta sala, disse. Ela já estava aqui. Margarete riu, um som oco. Ah, vamos lá, disse. Você espera que acreditemos que o vovô secretamente transferiu tudo para você e ninguém percebeu? Ele percebeu, respondi. Só não anunciou. Abaixei a mão e abri a pasta simples que havia trazido comigo. Desta vez, não hesitei. Dentro, uma pilha grossa de documentos, organizada, separada por abas, precisa. Nos últimos 5 anos continuei ou venho revisando as contas dos aluguéis. Silenciosamente. Os olhos de Margarete se arregalaram. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito, disse calmamente. Eu era a proprietária. Coloquei a pasta sobre a mesa e a deslizei em direção ao Sr. Collins. Resumos forenses, disse. Cada pagamento de aluguel recebido, cada despesa registrada, cada lacuna. Meu tio se inclinou para a frente, a curiosidade vencendo o desconforto. Que tipo de lacunas? Encarei seus olhos. Depósitos desaparecidos, reparos superfaturados, fornecedores que não existem. Margarete bateu a mão sobre a mesa. Isso é mentira. Está documentado, disse. E verificado. O Sr. Collins folheou as páginas, a expressão ficando mais tensa a cada virar de página. Isso não é especulação, disse baixinho. São discrepâncias. Quanto? Perguntou meu pai, horrorizado. Engoli em seco antes de responder. $243.900. O número pairou no ar como fumaça. Minha mãe recuou, cambaleando para a cadeira. Isso não pode estar certo. Margarete balançou a cabeça violentamente.
Você está distorcendo os números. Isso não é roubo. É mal-entendido. Mal-entendido não cria faturas fantasmas, respondi. Nem pagamentos em dinheiro que nunca chegaram à conta. Ela se virou para mim, os olhos em chamas. Você ficou em silêncio de propósito. Queria que eu falhasse. Levantei-me lentamente, firme. Eu fiquei em silêncio porque o vovô me disse para ficar, disse, minha voz finalmente rompendo a calma cuidadosa. Ele me avisou. Disse que, se eu falasse cedo demais, a verdade desapareceria sob desculpas. Meu pai olhou para cima, surpreso. Ele te avisou sobre a Margarete? Sim, disse. Sobre qualquer um que confunda acesso com o direito. A voz de Margarete quebrou. Você me deixou continuar administrando tudo. Você insistiu, disse. Eu documentei. Ela me encarou, descrente, até que a descrença deu lugar a algo cru, vulnerável. E daí? Exigiu ela. Você vai processar sua própria irmã? Mantive meu olhar firme. Vou proteger o que meu disse e responsabilizar quem for preciso. Minha mãe estendeu a mão para meu braço. Família não faz isso. Afastei-me suavemente. Família também não decide o valor de alguém sem perguntar, disse. Deslizei um envelope lacrado pela mesa. Documento protocolado pelo meu advogado, disse. Vai ser registrado na segunda-feira. Margarete desabou na cadeira, como se toda a força tivesse saído do corpo. Sua confiança, sua certeza, a história que ela construíra por anos, tudo se encolheu para dentro de si. A sala parecia menor agora, mais pesada. Ninguém aplaudiu. Ninguém comemorou. Porque isso não era uma vitória. Era um acerto de contas. E, ao olhar ao redor da mesa para as pessoas que tinham decidido meu futuro sem mim, percebi outra coisa. A reunião não era mais sobre aluguéis. Era sobre consequências. E, pela primeira vez, eram inevitáveis. Não esperei que ninguém dissesse outra palavra. Não havia mais nada a discutir, nada a explicar. Os fatos já estavam na mesa, brilhando friamente na tela, organizados cuidadosamente dentro da pasta que eu havia trazido. Ficar ali apenas convidaria a negociações, e eu estava cansada de negociar a minha própria realidade. Juntei minha bolsa e me levantei. Eleanor, disse meu pai baixinho, a voz instável, vamos com calma. Podemos conversar sobre isso. Estamos conversando há anos, respondi. Esta é a primeira vez que realmente estamos fazendo algo. Margarete me olhou, o rosto pálido, a confiança desaparecida. Você não pode simplesmente ir embora, disse. Isso afeta a todos nós. É exatamente por isso que estou indo, respondi. Saí da sala de jantar sem olhar para trás. Na manhã de segunda-feira, o protocolo foi registrado. Sentei-me no escritório do meu advogado, as mãos repousando sobre a mesa enquanto o funcionário carimbava os documentos como recebidos. O som foi pequeno, quase anticlimático, mas parecia traçar uma linha sobre 5 anos de silêncio. Pronto. Na terça-feira, 2 investigadores entraram em contato para agendar uma reunião. Sentamo-nos em uma cafeteria silenciosa, minha pasta aberta entre nós, páginas espalhadas como um mapa de decisões tomadas sem supervisão. Fizeram perguntas. Respondi calmamente, metodicamente, do jeito que aprendi quando os fatos importam mais que sentimentos. Ninguém levantou a voz. Ninguém me acusou de nada. Apenas anotaram. Naquela noite, meu telefone vibrava sem parar. Margarete ligava uma vez, depois outra. Depois, mensagens de texto começaram a aparecer, uma após a outra. Eu não percebi. Achei que tudo estava aprovado. Posso consertar isso. Li todas sem responder. 1 hora depois, um correio de voz chegou. A voz dela tremia agora, despida da autoridade que usará tão facilmente na reunião. Eleanor, por favor, disse. Eu vou pagar. Juro que nunca quis que isso acontecesse. Escutei uma vez e depois apaguei. Digitei uma única mensagem e enviei. Entregue as chaves em 48 horas. Ela não respondeu. Não precisava. Na quinta-feira, eu já havia agendado o chaveiro.
Em pé, diante do primeiro imóvel de aluguel, as chaves quentes na palma da mão, não senti triunfo. Senti algo estranhamente firme, enraizado. O prédio parecia comum, revestimento desgastado, pintura lascada, uma bicicleta de criança encostada na cerca. Era disso que todos estavam brigando. Não pelo poder, não pelo status, mas pela responsabilidade. Quando as fechaduras clicaram no lugar, o som ecoou mais forte no meu peito do que na porta. Pela primeira vez, os imóveis não eram apenas meus no papel. Eram meus na prática. Naquela noite, enviei notificações formais a fornecedores e inquilinos, apresentando-me não como a irmã de alguém, não como uma figura de segundo plano, mas como a proprietária. Mantive a linguagem profissional, neutra, protetiva, sem drama, sem vingança, apenas clareza. Ao fechar o laptop, o cansaço finalmente se instalou, mas por baixo dele havia algo desconhecido: alívio. O sistema estava funcionando agora. E, pela primeira vez, funcionava na minha direção. Meu pai apareceu sozinho naquele sábado. Sem avisos, sem mensagens prévias, apenas uma batida hesitante e irregular na porta do meu apartamento, como se ele não tivesse certeza de que tinha direito de estar ali. Quando abri, ele estava no corredor, mãos entrelaçadas à frente, ombros curvados de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Parecia menor, mais velho. Não um homem que costumava dominar salas com a voz, mas alguém que percebeu tarde demais o quanto havia perdido. Posso entrar? Perguntou. Afastei-me. Sentamo-nos nas extremidades opostas do sofá, o espaço entre nós pesado com tudo que ficou não dito durante anos. Ele olhou para as mãos por um longo momento antes de falar. Eu não sabia, disse baixinho. Eu esperei. Eu pensei, continuou, engolindo em seco, que deixar Margarete cuidar de tudo era a escolha mais segura. Ela era barulhenta, confiante, sempre querendo o controle. E você? Sua voz se apagou, e eu fiquei em silêncio. Terminei por ele. Ele assentiu, a vergonha cruzando o rosto por um instante. Eu tomei isso como concordância, disse. Como conforto. Levantei-me e peguei o pacote de documentos na minha mesa. As cópias das escrituras, as linhas do tempo, os registros que haviam feito parte da minha vida muito antes de importarem para ele. Entreguei-os a ele. Você poderia ter sabido, disse suavemente. Tudo isso era público. Você só nunca olhou. As mãos dele tremiam enquanto folheava as páginas. Ele confiava em você, sussurrou. Sim, disse, mas ele também confiava que você fizesse perguntas. Lágrimas surgiram em seus olhos e, quando me olhou, finalmente transbordaram. Eu não te vi, disse. Não realmente. Me desculpe. O pedido de desculpas não consertou nada, mas importou. Passei anos achando que não era suficiente, disse suavemente. Que se eu falasse mais alto ou me esforçasse mais, você me notaria. Ele balançou a cabeça, a voz quebrada. Você sempre foi suficiente. Eu é que não estava prestando atenção. Ficamos em silêncio depois disso. Não aquele silêncio tenso, mas o silêncio que vem quando não há mais nada a defender. Ele estendeu a mão, hesitante, como se não tivesse certeza de que eu permitiria. Permiti. Estou orgulhoso de você, disse finalmente. Não por causa dos imóveis, mas porque você se defendeu. Acreditei nele, não porque as palavras eram perfeitas, mas porque custaram a ele dizê-las. Quando ele se foi, o apartamento parecia diferente, mais leve. Não curado, mas honesto. E, pela primeira vez, percebi que reconhecimento, mesmo quando chega tarde, ainda pode mudar a forma de uma ferida. Naquela noite, depois que meu pai saiu, sentei-me sozinha à mesa da cozinha, com o laptop aberto e as janelas entreabertas, só o suficiente para deixar a cidade respirar. Escrevi e-mails lentamente, com cuidado, apresentações para os inquilinos, avisos para os fornecedores, confirmações para o banco. Nada dramático, nada pessoal, apenas clareza. Pela primeira vez, meu nome não parecia algo que eu precisasse defender. Era simplesmente meu. Nos dias seguintes, começaram a chegar respostas. Inquilinos me agradeceram por explicar tudo de forma clara. Uma mulher disse que se sentia aliviada por finalmente saber a quem recorrer quando algo quebrasse. Outra contou. Meu avô falou de mim uma vez, anos atrás.
Com um orgulho silencioso, fechei os olhos e deixei isso se assentar em mim. Os imóveis não eram troféus. Eram responsabilidades. Lugares onde as pessoas vivem suas vidas. Vidas comuns, frágeis, importantes. Essa era a parte que todos os outros haviam perdido. Margarete parou de ligar. Eu não sabia quais seriam as consequências para ela, e não tentei controlar isso. Aprendi que responsabilidade não exige crueldade. Exige limites. O que mais me surpreendeu foi como eu me senti calma. Não vitoriosa, não vingativa, apenas firme. Em uma noite, ao trancar meu escritório e sair para o ar fresco lá fora, percebi que algo mais também havia mudado. Eu não me media mais em relação à minha irmã, aos meus pais ou às expectativas de ninguém. Eu havia protegido o que era meu. Havia dito a verdade quando importava, e fiz isso sem me tornar alguém que eu não reconhecesse. Essa era a verdadeira herança que meu avô me deixou. Não os imóveis, mas a paciência para observar, a coragem para falar e a sabedoria para saber quando o silêncio era preparação e quando era hora de finalmente ser ouvida. Naquela noite, dormi profundamente. Sem ensaiar conversas, sem proteger meu nome, apenas descanso. E, pela manhã, acordei sabendo de uma coisa. Não tirei nada da minha família. Eu me reivindiquei.